Muito boa tarde, telespectadores. Está no ar Ação e Reação, 25 anos no ar, o programa que fala das coisas da nossa região, da região da Baixada Santista, há mais tempo no ar, o programa mais longevo da TV regional. Nesta terça-feira, dia 28 de novembro, o 11º mês do ano já está indo embora. Essa semana termina, já entramos em dezembro, as pessoas se preparando para o Natal, algumas pessoas que se programaram e que têm um pouco mais de reservas, já estão vendo aí os presentes, comprando as lembrancinhas. Acredito que vai ser o Natal das lembrancinhas. Mas antes da gente começar o programa, meus amigos, eu queria dizer que essa época do Natal, essa época de fim de ano, a gente, lógico, pensa em ganhar alguma coisa, comprar alguma coisa que está desejando há algum tempo, a gente que tem filhos, netos, gostaria de presentear. Mas eu acho que o maior presente que nós temos, primeiro, é a vida que Deus nos deu e nós temos que aproveitá-la da melhor maneira possível, com muita sabedoria, e isso aí vai também uma questão do cuidado com o corpo, com a saúde. Temos que aproveitar as pessoas enquanto elas estão vivas e com saúde. Então, nessa época do ano que muita gente costuma se reunir em volta da mesa, na noite de Natal, alguns na noite de Ano Novo, o mais importante, pessoal, é estar todo mundo junto e com saúde. A gente poder abraçar, principalmente nos últimos tempos que passamos, a gente poder abraçar nosso familiar, o nosso filho, a nossa filha, a nossa esposa, o nosso esposo, o nosso companheiro, a nossa companheira. O mais legal da vida é isso. São as coisas mais simples que dão sentido à vida. Então, nesse final de ano, se você tem algum problema, não é pieguice, não é hipocrisia. Se você tem algum problema com alguém, tenta resolver. Se não der também, não tem problema, você fez a sua parte. Fique com a consciência tranquila e nesse final de ano, procure estar perto das pessoas que você ama e que amam você. Dito isso, feita essa introdução, Santos vive um movimento muito grande por conta do início da temporada de cruzeiros. Nós temos mais um navio que chegou, mais dois navios, já tínhamos o primeiro, o MSC Preciosa, tivemos a chegada do MSC Grandiosa, os dois da MSC, e tivemos a chegada do navio da Costa, o Costa Fabulosa. Então, alguns outros navios já fizeram escala aqui, muitos que fazem viagens ao redor do mundo ou pelo sul do continente sul-americano, já passaram por aqui. A expectativa é de muitos empregos, a expectativa é que muito dinheiro gire aqui na nossa região e eu espero que muitas pessoas aproveitem esse final de ano para se colocar no mercado, conseguir trabalhar, conseguir pelo menos um rendimento no final do ano que é muito gostoso e efetivamente consigam em 2024 trabalhar o emprego fixo, que é o que a gente mais precisa, moradia digna e emprego. Com essas duas coisas, eu acredito que as pessoas conseguem crescer pelas próprias pernas. Nesta terça-feira, produção de Gisele Ezequiel e Marcelo Abrahams. Eu queria pedir para vocês, minha produção, se a gente tem imagens aqui das câmeras para mostrar que o tempo hoje está abafado, para variar, quente, abafado, mas nada que lembre há alguns dias aquele calor praticamente que existe só no planeta Mercúrio. Temos um dia tipicamente santista, abafado, encoberto, aí as câmeras da entrada da Baía de Santos, imagens da Praticagem, obrigado Praticagem por ceder essas imagens pra gente. Aí o canal do Porto, a entrada, os clubes à direita embaixo, Marcelo Abrahams e Gisele Ezequiel, olha aí, saída de Santos, Avenida Martins Fontes, trânsito até bem tranquilo, principalmente na chegada aqui ao bairro do Valongo. Estúdios da TV Com ao vivo aqui no Valongo, Centro Histórico de Santos. Na edição de hoje, recebemos aqui o presidente da ONG Amigos da Água, o incansável, o inabalável Miguel Scandon. Scandon, muito obrigado pela presença, tudo bem? Bom, diante dessas palavras, que palavras eu posso completar? Só dizer, é um prazer estar aqui, entre amigos, num canal tão carinhosamente assistido por pessoas que têm um nível que busca outras informações que a mídia não dá
e aqui nós estamos para contribuirmos, para poder passar um pouco daquilo que a gente se devota, que é a vida, e o Amigos da Água, que é uma entidade que eu tenho com muito carinho buscado sempre propagar. Eu quero pedir, você veio com seu capacete de 1001 utilidades, você pode ser considerado um cabeça fresca. Eu queria que você mostrasse, levanta um pouquinho o seu elmo. Isso, o Marcelo vai conseguir pegar. Um pouquinho mais, ó. Aí. Agora para a esquerda. É isso. Agora você fixa ele para a gente ver. Inclusive, várias mensagens tem nesse capacete, né, Perfeito, Miguel? Eu quero que você fale. Posso falar e você vai... Vamos lá. Reuse aqui na frente. Amigos da Água, a bandeira do Brasil, o endereço eletrônico www.amigosdaagua.org. Reuse também do outro lado. Isto. E quantas torneiras tem nesse são seu capacete? Inúmeras. Aqui só tem algumas, mas Uma, são duas, inúmeras. 3, 4, 5, 6, 7. Inúmeras. Você sabe que um número cabalístico. Você sabe que as 7 cores, né? Os 7 pecados capitais. Os 7 mares? As 7. Isso, olha, você é sempre impecável. Senhores, a gente combinou a pauta, senhores, né? Espectadores, vocês não têm ideia o que vocês estão sendo brindados com esta mesa. Fora o que chega sempre aqui. Escandon, você vai voltar? Nosso segundo convidado, nesta terça-feira, médico veterinário, Eduardo Filetti. Eduardo Filetti, a milhão, final de ano. Além do trabalho do Filetti, ele também está, como toda a cidade, toda a região, digamos assim, eletrizado pela eleição que vai acontecer no Santos Futebol Clube. Boa tarde, Filetti. Boa noite se você estiver na reprise. Boa madrugada se você estiver no Corujão. Obrigado pela presença. Tudo bem? Muita correria? Não, a correria de sempre, né? Trabalhando, tá acabando as aulas no meu curso, na faculdade, vendo as provas, né? E é sempre um prazer inenarrável fazer o programa com o nosso querido Escandon, querido Guto Brito, né? Lembrar a todos que no fim do ano a gente tem que ter paz no coração, amor, né? Porque às vezes as pessoas ficam mais agitadas, né? E também, se você me permitir, Guto, aqui, né? Estou meio bravo com o Escandon, porque quando eu fazia parte assim da bancada todo dia, né, ainda faço parte dessa bancada aqui, desse programa, que é o segundo programa mais longevo da Baixada Santista, né, e talvez do estado de São Paulo, perdendo para o esporte do saudoso Armando Gomes, o Augusto me deu uma condição de eu fazer um esquema de comprar água Perrier, né? Perrier, que é uma água que era o único programa aqui que tinha água Perrier. Eu lembro. Depois agora, talvez não tenhamos a renovação, porque o Escandon veio no programa passado que eu fiz com ele, né? Num passado recente, e o Escandon falou que a água de torneira talvez seja melhor, porque na água mineral a gente tira alguns resíduos, então ficou aquela dúvida com o telespectador, mas nós não vamos falar de novo sobre isso, não vai ficar o programa inteiro, né? O Guto, vai ficar o programa inteiro. Sai água mesmo, né? Desse elmo. Vai ficar o programa inteiro, nós vamos ficar discutindo isso. E também, Guto, para meus sentimentos, né, para a família da Teresa Bueno Wolff, né, uma colunista social que marcou a época aqui em Santos, né, na época que só tínhamos um jornal, né, 3 jornais, o Boqueirão, domingo, Jornal da Ola também domingo, o Jornal do Vicentino lá em São Vicente, né, também aos domingos, uma vez por semana, e o Jornal da Tribuna, que vendia 60 mil edições, na época que não tinha Instagram, Facebook, WhatsApp, né? E a Teresa Bueno Wolff, que tinha uma coluna pequena, né? Mas que dava o recado e era uma leitura obrigatória de todos, né? Para saber dos eventos sociais, de tudo, né? E a Teresa que nos deixa, né, no domingo à noite, com 94 anos, uma carreira cumprida, ela que é irmã da Conceição, também já no Oriente Eterno, Paulo Bueno Wolff, enfim, ter pessoas, né? Eu me lembro daquelas épocas que tinha a CCBU, que tinha o Clube da Arte, né? Que você pagava por mês e recebia arte, tão bem capitanizado pelo Paulo Bueno Wolff, e da Teresa, que me ajudou muito, né? Porque um dia eu fui 4 horas da manhã, novo, operar um cachorro. E esse cachorro era do seu colega de profissão, fotógrafo Anésio Borges, né? Eu tive a sorte de trabalhar com Anésio Borges e com Teresa Bueno Wolff. Então, por isso que eu estou falando, porque eu sei da tua ligação. E aí o Anésio Borges, ele comentou com a Teresa, e no dia seguinte, né? É um menino novo, né? Li a coluna da Teresa Bueno Wolff e tal, de raras aparições minhas lá, raras aparições, porque... Quantos anos você tinha? 18?
Não, eu já era médico, né? Eu tinha uns 20. Já era formado. Eu fiz de 4 a 25, 23 a 24 nos Estados Unidos, fazer especialização. Tinha uns 26 anos, né? Lembro que até minha mãe me ajudou a fazer cesariana, acordou comigo, que eu morava com ela, com meus pais. E minha mãe foi lá, né? Meu irmão não era nem formado. Meu irmão devia estar estudando e nós fomos lá e operamos o cachorro do Anésio Borges. E ele falou para a Tereza, no dia seguinte estava a Tereza lá, né? Na minha porta lá. E eu tomei um susto, né? E ela fez uma matéria comigo lá, um cabeçalho, falando da minha carreira, que eu pegava bicho na rua e doava e tal. E ela falou para mim assim, nunca esqueci disso, você é o meu veterinário, da minha família agora, até eu ser meu veterinário. Então, toda vez que eu ia em festa, fotografava, perguntava as coisas, então eu devo muito para a Tereza Bonnewohl, tenho uma gratidão, né? Para a Tereza Bonnewohl, porque ela me ajudou muito no começo de carreira. Ajudou muitas pessoas também, né? Como o Rubinho, cabeleireiro, que diz que ele trabalhava na cidade e ela convenceu ele para o Gonzaga e outras pessoas. Então, eu gosto muito da Tereza, do Anésio, de toda essa equipe. Queria deixar meus sentimentos da família aí. Tereza, que Deus o receba com a sua santa sabedoria. Muito obrigado. Tereza Bonnewohl, que revolucionou, junto com Emanuel Leon, o jornalismo social. Muitas notícias, muitos furos, quem tinha era a Tereza Bonnewohl e o Emanuel Leon, e depois também João Carlos Moraes Camargo. Muitas coisas que eram assuntos não sociais, eles por conta do conhecimento e também por frequentarem as rodas onde essas informações circulavam, muitas vezes eles traziam os furos os mais jovens para os jornalistas da parte de geral. Tive a sorte de trabalhar com Tereza Bonnewohl, que sempre foi telespectador aqui do nosso programa, conversávamos por meio do WhatsApp. Então fica aqui o nosso abraço, o nosso beijo para essa estrela que está brilhando lá no céu. Você conhecia a Tereza? Olha, eu sou 3 vezes a vossa idade, então eu desenhava na Tribuna desde 1965. Na Tribuninha, né? Eu desenhava as capas coloridas, então a história da Tribuna praticamente ela transita comigo. Eu sou um dos poucos do legado da Tribuna, porque a Tribuna perdeu toda a referência. Você tem um acervo ainda? É físico? Tenho físico, todos os trabalhos eu tenho. E tenho as histórias que eu convivi, porque eu ia lá na circulação. Enfim, a Tribuna, eu sou um arquivo que a Tribuna desconhece, porque a Tribuna perdeu a sua história. Então, eu sou o arquivo vivo, tenho tanto... desde o comecinho da Tereza Bonnewohl, bem antes. Então, eu transito na Tribuna, transitei tanto tempo. Então, tem histórias aí de muitas décadas. Você tem esse acervo? Tenho. E um dia estaremos aqui fazendo essa... Vou trazer um material para que Quantos anos de história ali? 22 anos que eu desenhei lá. 22 anos, praticamente uma vida. De 60 e... Você sabe que ali no Tipia... 60, 80. Você pegou uma época 65 em diante, né? 65. E você pegou as mudanças do jornal. Todas elas, mudanças... todas, em toda a parte, clichêria, nylon print, offset, enfim, rapaz... Era gostoso, essa época era gostosa porque você viu o filho nascendo ali, né? Eu ia para a circulação para... E você descia na impressora lá embaixo? As rotativas, todas elas. Eu ia lá porque eu ia ver o encalhe de quanto saiu, quanto... Mas eu vim aqui para falar da água. Você pegou as 2 impressoras da Tribuna? Peguei todas. Mas o jornal também leva água, peguei a primeira, que era plana. O jornal peguei também a plana, leva depois água, peguei a rotativa. Eles tinham a primeira impressora. A primeira máquina eles guardaram, depois veio a rotativa. Então, você tem bastante história. Você quer falar da água, mas a gente vai falar da água. Estamos falando da água. O jornal aqui. Também leva água, não tem problema também. Tem tinta, tudo. Estamos falando da água. Quais são a ONG Amigos da Água? Continua trabalhando. Um abraço para Rodolfo Bonafim, nosso climatologista. Vamos fazer uma pauta aqui com o Rodolfo Bonafim para explicar principalmente essas questões climáticas que vêm, altas temperaturas que nós passamos agora recentemente. Então, Rodolfo Bonafim vai vir aqui para falar a respeito disso. Mas quais são
o resumo que você pode fazer desse ano em relação ao trabalho que faz a ONG Amigos da Água, principalmente na conscientização sobre a importância de se economizar a água e se dar o destino adequado aos resíduos? Bom, em primeiro lugar é o seguinte, para aquele que não conhece a nossa caminhada, o nome Amigos da Água já é um objetivo de construção de uma sociedade onde as pessoas têm que ter consciência que estamos interligados uns com os outros. A maioria das pessoas, elas são um pouco egoístas e elas olham para si. Porém, o convívio chegará um momento que vai verificar que todos nós estamos interligados. Então, a proposta da Amigos da Água é construir pessoas que estejam conscientes com relação ao tema água, que é a essência da vida. Então, a água faz parte da nossa vida desde que nascemos, ou antes que nascemos, até o dia que Deus nos leve. Então, todo esse trânsito da vida, ela está ligada com a água. Então, qual é a essência do Amigos da Água? É dividir as informações que nós acumulamos durante todos esses 22 anos, colocá-la à disposição para todos, entidades, enfim, palestras, e nós, ao colocarmos isso, queremos construir pessoas que façam ações. Logicamente, a entidade, ela precisa de apoio. Estamos sempre buscando apoiadores conscientes, empresas que saibam que, com uma ação dessa, poderá ter uma imagem positiva para a sua empresa, para a sua entidade, e essa proposta é uma proposta de caminhar junto. E nós estamos recentemente montando um esquema para divulgarmos isso, a proposta do Amigos da Água, no nosso dia a dia, de uma visão diferente com relação à água, em todos os prédios que possamos divulgar. Porque nos prédios existem inúmeras pessoas, moradores, que devem ter a consciência diária de quanto que a água é importante. Então, aquele pinga-pinga, cada gota conta, a nossa proposta é divulgar em todos as construções e prédios, que é a maior concentração de pessoas que temos, né? Fazermos com que a proposta dos Amigos da Água seja a bandeira de aproximação com os condôminos, com os moradores. E com isso, aquele que houver interesse em estar junto conosco, será um prazer poder, logicamente, nós vamos analisar se esse apoiador, ele se enquadra dentro dos conceitos do Amigos da Água. Não é? Uma pessoa que é poluidora, uma empresa, não vai ser assimilada nesse projeto. Mas uma empresa que esteja comprometida com a preservação do meio ambiente, principalmente em relação à água, aí é bem-vinda, né? Muito mais que bem-vinda. E que enxergue que a sua imagem, ela está protegida, ela está acompanhada de uma entidade de 22 anos, numa caminhada única. Não tem como a TV Com, não tem concorrência. Nós, como Amigos da Água, não existe outra entidade que perpetue tanto tempo determinado a fazer essa proposta de aproximarmos a sociedade, levarmos o saber, o conhecimento, não só científico, mas aqueles atos do dia a dia, mudar. Tem pessoas que ainda têm atos que desperdiçam, que são inconscientes, que não sabem que a água ela é finita, a água de beber é finita, não é? Em todos os níveis, seja ela no nosso cotidiano, no uso da saúde, mas em todos os níveis, nos hospitais, em todas as áreas. E na área de pets também, como o Filete está sempre na sua proposta de trabalho, quantos e quantas vítimas a água não trouxe e trará, e cada vez mais. Haja vista o fato que está acontecendo na Palestina, que a água é mais que o ouro, é mais que tudo, um copo d'água que você vê. Estratégico. Então, a existência, e é bom que o espectador entenda que o Amigos da Água está aqui para a relação de amizade em o tema em comum, que todos nós temos, que é a água.
A água é um tema comum. A igreja, às vezes, é a discordância, o dinheiro há um atrito, enfim. Então, a água é o único elemento que poderá unir a humanidade. Ainda a humanidade não está pronta para ser feliz. Unir ou separar de vez, né? Por causa da água. A gente já tem guerra por causa de água lá, principalmente no Oriente Médio. Filete, se não fosse água, o consultório praticamente ficaria com muita dificuldade, né? A importância de se preservar a água, como o Escandon falou, extrapola qualquer tipo de separação ou de muro, né? Sim, sim. E uma coisa curiosa que eu conversando com hospitaleiro da loja maçônica, né? E às vezes sobra comida, né, Guto? Porque, vamos supor, o cara faz comida para 50 irmãos e vão 30, né? 30, né? Então, tem multa, às vezes, quando falta, mas enfim. E ele falou que essa comida não pode perecer, né? Então, eles, como não tem como levar para uma entidade pública de noite, né? Eles distribuem para morador de rua, que isso é uma conversa, uma conversa complicada, né? Mas, e ele falou que as pessoas, ele até falou que muita gente bebe aquela garrafa d'água e deixa metade. E que para tentar economizar água, porque quando você chega na rua, as pessoas que estão em situação de rua preferem até a água do que a comida, né? E a gente pensa, pô, mas a água, mas às vezes o cara não acha uma torneira à noite para beber água. Uma água limpa, né? Uma água limpa, né? Mineral. Segundo o Escandon, a água da torneira também pode ter nutrientes importantes, né? Mas aí é uma questão muito que nós vamos ficar 4 programas aqui debatendo. Mas a água, né? A água, quando a pessoa pega água. Então, a gente veio pelo mundo, né? Como o Escandon falou muito bem, na Palestina, faixa de Gaza, que a água virou uma coisa, né? Na própria França, nós não temos abundância de água, né? Você vai num hotel na França, né? O Guto já teve a oportunidade, o Escandon acho que até já morou por ali. Quando você vai num país desse, você vai no hotel, né? A não ser que sejam esses hotéis que pagam 200 mil por mês, que só alguns brasileiros ficam, muitas vezes com dinheiro público, né? Mas quando alguns políticos, né? Que costumam viajar. Alguns políticos costumam viajar com dinheiro, enfim, da população, aí eles conseguem ficar nesses hotéis assim. Mas se for um hotel de terceira, quarta classe, assim, um hotel bom, mas não esses hotéis aí de 6 estrelas, né? Um hotel de 4 estrelas, você tem um tempo limitado de água, né? Você vai tomar um banho lá, o cara fala, o banho aí é 6 minutos. Passou disso, então você toma banho igual militar, né? Frio. Você toma banho, aí você passa sabão, shampoo, fica 2 minutos com aquilo lá no corpo, que é o certo, aí você abre de novo, tira tal e resolveu. 2 minutos está muito bem usado. Esses banhos que a molecada toma de meia hora, 40 minutos. Não existe, né? Vai ficar lá, vai ficar igual o Papai Noel lá. Você citou, vai ficar todo ensaboado, né, Escandon? Você citou a Europa. Em Israel, em determinados lugares, na maioria dos lugares, quando você vai a Israel, um comércio, e você pede para usar o banheiro, a pessoa pergunta se você vai gastar na loja. Sim. Porque é uma condição, se você não for gastar na loja, você tem que procurar um banheiro público. Você não pode usar aquele banheiro porque você vai usar a água daquele lugar e o cara paga muito caro pela água. Então, você vai comprar alguma coisa? Não, então você tem que se dirigir a um banheiro, né? Público. Se você for em Campos do Jordão também no inverno, né? Como o fluxo é muito grande, se você for entrar às vezes você está com, né? E você não tem tanto banheiro público. Aí você entra numa loja lá, toma uma Coca-Cola, uma água mineral, para você poder usar o banheiro, porque eles só dão a chave no shopping, né? O shopping lá, tem shoppings lá, que o cara fala assim, tem uma senha no banheiro, mas essa senha só dá numa loja. Aí você tem que... você compra alguma coisa, alguma lembrancinha, alguma coisa... Você precisa gastar para ter o benefício de usar o banheiro. Em Antuérpia, por exemplo, você tem biombos públicos que você fica oculto, gratuito. Você pode urinar na rua. Na China também mas tem. Mas ali tem um coletor depois desse material, desse resíduo. Mas você fica em biombos, você entra, faz, e ali existe todo um cuidado sanitário. E você não paga por isso. Mas é o certo, né? Sim, mas na França, por exemplo, você tem as cabines de banheiro que você paga, tem que pôr a moedinha lá e você usa. Cada lugar tem as suas regras, porque, como o Filete falou, todo mundo tem dificuldade hoje de captar água limpa, eventualmente destinar essa água para a população, principalmente em locais muito adensados, né? Por exemplo, São Vicente, os banheiros da praia, isso é uma discussão, né? Um banheiro da praia e tem a ver com água. Eles são controlados pelo cara que é concessionário do lado. Então você vai usar um banheiro de praia lá, é R$2. Porque
a prefeitura não fornece a faxineira, não fornece, a água deve ser da prefeitura, mas não fornece. Então, aquele dono daquele quiosque que tem que dar aquela limpeza comprar lá. Comprar material, de limpeza, tal. Então vassoura. cobra. Eu não sei se, por exemplo, um cartão turístico, uma praia assim de São Vicente e tal, se deveria dessa maneira. Mas também se você pega um banheiro e não cuida, fica uma bagunça total, né? Mesmo em Santos, que você vê que tem um setor de limpeza bem amplo, né? Você vê que às vezes você entra no banheiro da praia, tá todo imundo o banheiro, Mas né? aí, Filete, é culpa das pessoas, né? Das pessoas, não. Como você falou, das pessoas. Tem realmente em Santos as equipes que limpam, que fiscalizam, mas o ser humano ainda tem alguns que parecem que estão na idade da pedra, que não sabem conviver, principalmente lembrando que vai vir uma outra pessoa usar o local em que ele está fazendo ali o que ele precisa fazer. Né? Então, é uma questão, de novo, de educação. São Vicente, a orla, é turística. Eu acho que tinha que cobrar. Em qualquer lugar minimamente civilizado, a gente acabou de citar a Europa aqui, mas é uma outra situação, mas se você for em algum lugar que você quiser usar um sabonete, é chato falar isso? É chato. Porque o ideal seria haver isso gratuitamente, as pessoas cuidassem como se fosse da sua casa. Mas tem gente que nem na casa em que mora tem higiene, tem educação, então você cobrar isso, é a famosa educação, você cobrar isso das pessoas na rua, né? Então, se precisa uma mulher ali fazer, precisar usar o banheiro, né? Terceira idade, né? Se o homem fazer o número 1 ali, a gente se arruma, né? Agora, você acaba indo em algum lugar, mas o ideal é ir ao banheiro. Nós estamos no século XXI, então por que não pode cuidar? Então, tem que cobrar para o sujeito ter ali educação na hora de fazer, seja qual for ali a situação. Então, a gente cobra muito, às vezes, do poder público errado, porque o poder público faz o que dá para fazer e às vezes até um pouco mais. As pessoas os trabalhadores que limpam, que mantêm ali tentam, né? Parabéns para eles, porque não é fácil. As pessoas não têm educação, a maioria não tem educação. Se uma mãe precisar levar você vê, no banheiro em Santos, aqui na orla, não tem um fraldário. Né? Que a mãe ou o pai ou quem esteja ali com uma criança que esteja usando, que precise trocar e tal, não tem. O ideal seria ter, né? Aí vem uma outra questão, onde é que ia ser descartada as fraldas sujas? Porque hoje a gente vê as fraldas descartadas aí em todos os lugares, então é uma forma de você começar a regrar, como tem no shopping. Mas no aeroporto tem fraldário e é limpo, por quê? Porque as pessoas têm um outro comportamento, né? E tem câmera, tem gente que cuida. Não, lá né? Poderia ter gente que cuida aqui, mas aí você entra, o cara que está em situação de rua, que tomou 4, 5 Guaraná, aí ele já... Suja todo o banheiro do cara, que é o que quando ele erra o número de limpar. Quando ele erra o número 1 é uma coisa, quando erra o número 2 é faixa de casa, né? Então passa tudo... Eu acho que essa preservação da água passa por uma... a questão da educação, né? Você vê, a construção da nossa sociedade ainda está carente, né, das coisas básicas. A gente não entende que o volume que temos, a humanidade não tem. Nós estamos num país privilegiado em grande número de coisas, inclusive na água. Mas até quando? E que egoísmo é esse? Agora mesmo eu estava falando, o Filete, do aeroporto, e às vezes a gente julga a pessoa pelo poder aquisitivo, o comportamento pelo poder aquisitivo, e não é isso. Não. O indivíduo, às vezes, tem condições econômicas e é um troglodita, é uma pessoa extremamente antissocial. Sem educação. É porque ele tem o poder, ele se julga superior. Né? Então, é um conflito social onde Amigos da Água sempre tenta colocar ao lado do aquela coisa que nós esquecemos, detalhes, que nós estamos perdendo a sensibilidade do ter. Nós temos em profusão água, mas até quando e de que maneira? E dizia o Jacques Cousteau que os oceanos serão a cloaca do mundo. Na realidade, já são. Faz tempo. E nós estamos na internet no mundo todo. Nós estamos falando de Santos, mas estamos falando em Brasil, estamos falando de idioma brasileiro, né, português. Mas, na verdade, nós estamos falando numa nave espacial, onde todos nós, onde esteja a nossa imagem esteja chegando,
convidamos a todos a fazer atitudes que mudem isso no seu universo. Então, daí o porquê que a gente chama Amigos da Água. Onde tiver pessoas com essa proposta, por favor, se aproxime da gente. Se for empresário, mais ainda, porque ele é um propulsor das suas mensagens e vai estar associado a essa proposta, não é? Quem quiser entrar em contato com a ONG Amigos da Água, é esse www aqui que está pode entrar no Facebook. Pega o Facebook Amigos da Água. E se quiser, eu vou até colocar. Não tem Instagram. Nós estamos ainda na idade da água, ou digo da pedra. As pessoas têm sede de informação. Ô, Escandão, para você pegar a molecada mais nova é Instagram. Gostou, né? A produção adorou agora. Para pegar a molecada mais nova é Instagram, os mais velhos são Facebook. Entendeu? Eu sou do tempo do telegrama, né? Não é do sinal de fumaça? Não, já é o tambor que chamava chamando a água. Não. Já evoluiu. Já evoluiu. Ouvido na terra. Ele levou o cafezinho para o seu Giussufo Santini, não é isso? É verdade? Giussfredo Santini levou. Agora, eu sou antes do Giussfredo, viu? Antes da gente chamar o break aqui, eu queria fazer uma pergunta para você. Você estava... Cuidado, senhores espectadores... Você estava... Estarei. Não. Estava, passado. Na verdade, é uma... Eu tenho muito medo das suas perguntas. É um quiz. Eu ia fazer o do... se você estava, mas eu vou fazer depois. Senhor espectador. Eu tenho uma dúvida. A fonte do Itororó da música é a fonte do Itororó que nós temos aqui no pé do morro do Monte Serra? Ou é a fonte do Tororó, que é outro lugar, se não me engano, no Nordeste, em que também faz essa analogia com a música? Olha, senhores espectadores, sempre os temas de perguntas do menino do Petistil. Eu fiz a pergunta, vamos para o intervalo. O Escandon vai chamar aqui as entidades e os estudantes para responder depois. Os universitários depois do intervalo. Isso. Vamos lá, universitário. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Pensando na facilidade e maior conforto para você, o aplicativo da TV Com oferece nossa programação ao vivo 24 horas e interação com nossas redes sociais. O app TV Com Play já está disponível no Play Store para sistema Android e no App Store para sistema iOS. TV Com, interagindo com você. Você merece um plano que invista na sua saúde. Um plano com bons médicos, uma boa rede credenciada, unidades próprias por toda a Baixada Santista e experiência em cuidar de pessoas, além de uma ampla rede odontológica e uma farmácia própria com os melhores preços da região. Plano Santa Saúde, há mais de 30 anos, sempre perto, cuidando de você. Acesse o nosso site e acompanhe a nossa programação 24 horas ao vivo. Interaja com as nossas redes sociais e acompanhe as últimas notícias da nossa região e do mundo. Fique por dentro também de todos os nossos programas e conteúdos especiais. www.tvcomsantos.com. TV Com, interagindo com você. A Ativa Saúde é uma corretora conceito em administração de benefícios. Tem a missão de trazer as melhores soluções nos segmentos de saúde, seguros e benefícios em produtos individuais, familiares e empresas, prestando o melhor atendimento com transparência, respeito, dedicação e humanização. Avenida Senador Feijó, 686, loja 106, Piso Térreo Santos. Telefone 13-3232-1666. Nosso WhatsApp 13-99121-9947. Ou pelas nossas redes sociais. Ativa Saúde.
A Centerlimp Santos. Há mais de 38 anos especializada em soluções de higiene e limpeza profissional. Estamos em todo o litoral paulista, trabalhando com os melhores produtos e marcas do mercado mundial, levando inovação e economia para nossos clientes. Avenida Conselheiro Nébias, 346, Santos. De segunda a sexta, Jornal do Boris. Diariamente, um dos mais renomados jornalistas do país, passando a limpo as manchetes dos principais jornais. A análise séria, objetiva, doa quem doer. Isso é uma vergonha. Jornal do Boris, a grife da notícia. Informação com o Brasil é melhor. No mercado desde 2017, o laboratório Biomega, com um corpo diretivo que possui mais de 30 anos de experiência na área de medicina diagnóstica, conta com um núcleo de processamento central, NPC, em uma estrutura de 2,2 mil metros quadrados no município de Barueri, em São Paulo, para o processamento de exames de análises clínicas e anatomia patológica, com capacidade de processamento de 6 milhões de exames por mês. Profissionais que contam com um processo de educação continuada para manter as equipes adequadas e altamente qualificadas para a excelência em todo o processo. Olá, amigos! Eu sou o jornalista Douglas Gonçalves e quero fazer uma chamada e provocar com que você participe e interaja com o Hora Geral. Ele é apresentado de segunda a sexta-feira, às 18 horas e 30 minutos, se você preferir, 6h30 da tarde aqui na TV Com. Nós temos um WhatsApp para que você possa participar, fazer uma denúncia, um elogio, talvez até indicar um entrevistado, por que não? O nosso WhatsApp é o 98170 1434. Hora Geral é aqui, na TV Com. Ação e reação desta terça-feira, 28 de novembro, já está de volta. Eu, apesar de ser terça-feira, eu queria, antes de voltar com o papo aqui, muito interessante e muito elucidativo com o presidente da ONG Amigos da Água, Miguel Escandon, e com o médico veterinário, empresário e imortal das academias Santista e Vicentina de Letras, Eduardo Filete. Eu queria dizer que morreu na manhã de hoje, o professor Antônio José Valentim Brito, e aí, professor da rede pública estadual, meu tio, e queria agradecer aqui a produção, e dizer que o velório acontece a partir das 14 horas, acabou de abrir o velório, na Beneficência Portuguesa, e se a produção puder colocar aquela arte que eu encaminhei para vocês, que na sequência, depois do velório, vai acontecer a cerimônia de cremação e aí já restrita. Então, família. A partir das 14 horas já o velório aberto na Beneficência Portuguesa. Muito obrigado, produção. E também aproveitando e mandando aí força positiva. Eduardo Filete, fizemos uma pergunta antes do intervalo para Miguel Escandon. A palavra é sua e os tambores rufam. Eu já vi ele consultando aí o Facebook, as mídias sociais. Ligou pro... Senhor espectadores, esse conflito destes dois, que eu os admiro, nem sempre procede. Mas vamos lá. Vamos lá. Você colocou a palavra Itororó. O tororó ou o Itororó? Então, na realidade, na história, essa fonte que está aqui em Santos, ela nasce com o Brás Cubas detendo o poder de distribuição da água. Ali ele foi detentor da fonte Itororó. Na verdade, a origem do nome, isso é um pouco nebulosa, mas o que fica é que esse nome, ele se propagou à cidade de tal maneira que antigamente vinham aqui os recém-casados sempre
para desfrutar das nossas praias, do nosso ambiente, e lá se dizia que quem bebesse a água da fonte Tororó iria sempre voltar. Então, a fonte Tororó, que está sediada em Santos, eu queria trazer uma reflexão sobre esse tema que é extremamente interessante e importante. A fonte d'águas e os nascentes d'água está na Constituição como sendo de área de segurança nacional. Porque se houver algum problema, cataclismo, alguma coisa que gere problema, os habitantes, os cidadãos poderão se nutrir dessa água. Infelizmente, as moradias estão ocupando essas áreas de segurança nacional, onde estão contaminando a água. Então, se houver por infelicidade, algum conflito, não teremos nem água para poder suprir as necessidades básicas num conflito. Então, pouco se fala disso. Até o poder público deveria ter uma atenção mais focada para esse tema. Então, a história do Itororó ou Itororó, há uma disputa Olha aí, a fonte do Itororó... Pode continuar. É uma disputa, na verdade, essa fonte, ela tem umas histórias tão interessantes, tão bonitas. Ali se confabulou amores permanentes, declarações de amor, tantas histórias ali ocorreu. Hoje, infelizmente, a água que ali se abastece não é uma água que é oriunda das minas que vem do Monte Serra. Não, ela é abastecida pela concessionária, porque a concessionária tem como normativa colocar água à disposição do cidadão com as normas da Anvisa, que, aliás, outro tema que eu sempre comento. Por que na Itália, principalmente na Itália? Porque na Itália, a Anvisa da Itália, são 82 itens para colocar água à disposição da população, e aqui no nosso país é 64 itens. Por que essa disparidade? Por que isso? Até hoje eu não entendi, porque nós temos menos itens de preocupação a colocar a água ao público, né, ao consumidor, e na Europa outros. O que me faz questionar algumas coisas. Será que a água não está transitando elementos que poderão mudar o nosso comportamento e quizás, certos comportamentos humanos que estamos vendo não sejam oriundos da água? Explico. Quando a água transita no nosso corpo, nós sabemos que o nosso corpo é 70% de água que é constituída em média, não é? E essa água que nós ingerimos, como é que ela transita? Como é que atomicamente na H2O, como é que essa água ela entra no nosso sistema de comunicação entre neurônios? Nós sabemos, todos sabemos, que a comunicação entre neurônios é feita por meio aquoso. Os dendritos não encostam um no outro. É feito a comunicação elétrica, que é elétrica, que se passa a informação pelo sistema nervoso, ele transita no meio aquoso. E esse meio aquoso, se ele tiver uma distorção atômica ali, quem garante que não está havendo comportamentos duvidosos no ser humano, nos animais e, quizás, na natureza em todo o seu esplendor? Aliás, Filete, antes de eu passar a palavra para você, vamos às primeiras participações aqui. O Gilberto Greco, meus queridos amigos Eduardo Filete e Miguel Escandon, um grande abraço a todos e a vossa equipe. Deixo aqui o meu portal para vocês fazerem uma visitinha e conhecer um pouco do meu trabalho. https:// São Vicente City, São Vicente sem acento, salvicentecity.com.br. Obrigado, Gilberto, pela audiência. O Danilo Pereiro tem um estudo da Unifesp, tem um estudo que a Unifesp realizou na Baía de Santos e apontou o maior índice de micropartículas de plástico do mundo. É estarrecedor, segundo o Danilo Pereira. Você tem conhecimento dessa pesquisa da Unifesp? Mais do que isso, esse microplástico que está invadindo todo o nosso universo e especificamente Santos, há um elemento que eu quero acrescentar: o índice de cocaína na água. Então,
produtos tóxicos de níveis de consumo está sendo colocada nos dejetos. E esses dejetos estão contaminando todo o nosso meio ambiente estuário, principalmente. Por que digo estuário? Porque é o berçário de muitos peixes e animais marinhos. Você sabe que Santos roubou o berçário da procriação dos peixes e dos animais marinhos. Nós invadimos. E como estará essa água estuarina do estuário? Qual é onde é que é mostrado isso à população? Quais são os níveis de qualidade dessa água? Qualidade que eu me refiro, qualidade de existência de vida. Ele coloca a parte de microplástico, mas não podemos esquecer dos dejetos de consumo de drogas, que é extremamente absurdo, não é? E produtos de dejetos industriais também. E o lodo que está no fundo do estuário, como é que está isso? Como é que os animais, como é que esses animais estão? Como é que a população é informada? Existe algum painel que mostre o índice desse? Eu desconheço. Filete, alguns animais que você eventualmente recebe na clínica vêm com alguma situação de plástico? Você chegou a pegar já tartaruga ou algum outro animal que tenha sido atingido por essa questão aí da poluição? Antigamente nós pegávamos mais tartarugas aquáticas, né? Hoje tem algumas entidades protetoras que pegam. Aonde que eu peguei foi um tigre de água que o cara passou o carro sem querer por cima e raspou o casco, né? Quebrou o casco e nós fizemos uma cola e colamos o casco, né? E essa tartaruga, eu e meu irmão fizemos esse trabalho, eu até pus no meu Instagram, Clínica Veterinária Filete, todas as passagens disso. Mas o Escandon, na sua inteligência muito importante, ele falou, quando eu estava fazendo aquele trabalho de pombos pela Santa Cecília, que eu faço anualmente, tinha os pesquisadores da USP no Santa Cecília, né? E eles estavam pesquisando a água do mar, isso que o Escandon falou com muita propriedade, e eles notaram que a água do mar ali no canal 1 tinha cocaína, dipirona, anticoncepcionais, remédios para dormir, a tal das anfetaminas, corticoides e antibióticos. Aí eu faço a primeira pergunta que eles também não souberam me responder. Se você for andar pela praia, principalmente nas áreas mais ermas, assim, né? Que mais assim, com menos fiscalização, você vai ver vários tubinhos de cocaína na praia, né? Então essas pessoas, elas usaram a cocaína ali, jogaram o tubete na água do mar, certo? E esse tubete contaminou. A maré veio e levou esse material aí. O cara tá urinando na praia e ele consumiu dipirona e urinou na praia. A mulher toma anticoncepcional, não tinha banheiro público, tinha que pagar R$2 lá em São Vicente, ou ela não quis, não dava tempo de ir lá e ela fez número 1 na praia, certo? Isso é disso? Ou é uma coisa muito mais ampla para se pensar? Que o estuário submarino, né? O nosso estuário que joga os dejetos a 4 quilômetros, 4,5 km, essas substâncias estão voltando. A quantidade de pessoas que urinam na praia, que usa drogas, como o Escandon falou, é suficiente para dar esse resultado no exame? Ou isso é muito mais amplo? Isso é muito mais amplo, né? E as pessoas estão, de uma certa maneira, tá voltando esses metais pesados, as substâncias do emissário submarino. Aí teria que fazer uma pesquisa. Não entra aí também ligação clandestina? Que vai pode, direto não. Isso, de muito casas bem. Que vão também para que eu já pensei que na Baixada, em Santos, não tivesse tanto isso. Mas entra a ligação clandestina. Aí você fica pensando, teria que fazer uma outra pesquisa a 1 quilômetro da costa, para ver. Se está 1 quilômetro, aquelas urinas que estão na praia ali não afetariam 1 quilômetro. Então, 2 quilômetros. 2 quilômetros seria um ponto bom. Se o dejeto está saindo a 4 e você está... Que aí nós vamos definir se são as pessoas que estão urinando e usando esses produtos na areia da praia, que está contaminando naquele exame, naquela amostra daquele dia, ou se está sendo uma coisa muito pior, que está voltando do emissário submarino. Que a gente fale muitas coisas na
na cidade, na região, mas ninguém liga muito para esgoto, né? Porque já dizem os políticos, não todos, mas que tudo que é embarcado, tudo que é escondido não dá voto. Não dá voto, né? Então é uma coisa para se pensar, porque como o Escandão falou, a cidade cresce, as torres crescem, as pessoas vêm, Santos, a Baixada, né? Ficou uma opção boa para as pessoas de São Paulo que merecem descanso, porque é perto, hoje o combustível está caro, então se voltamos a ser uma cidade que podemos explorar o turismo, cidade é a região, né? Turismo, balneário, enfim. Mas temos que ver essa questão que ninguém fala, dessa questão de esgoto que pode estar voltando, né? O Danilo Pereiro aqui, ele fala, a Unifesp também fez um estudo da contaminação do estuário de Santos por partículas de drogas. Tem que ser muito bem explorado isso, que eu digo, a exploração é saber realmente de onde está vindo isso, se são as pessoas que estão fazendo isso aqui ou se está voltando realmente porque o que já está sendo enviado. Agora, você não acha que tem que ter também se fala tanto no Condesb, na AGEM, não tinha que haver um plano metropolitano para se discutir essa questão do esgoto metropolitanamente? A gente trabalha muito, não tem tempo, né? Que são cargos escolhidos por notório conhecimento, então elas não têm tempo. A gente não tem tempo, está muito sobrecarregada, né? Já há anos que vem fazendo um trabalho de muita galhardia aqui na Baixada Santista, eles estão muito sobrecarregados. Mas talvez se passasse para uma universidade, alguma coisa, esse trabalho. O Danilo falou com muita propriedade, a Unifesp também fez. Agora, talvez o Danilo tenha mais subsídios para dizer, eu acho que não é as pessoas que passam ali urinando, eu acho que deve estar voltando do emissário submarino, e ninguém se fala nisso, né? Ninguém fala nessa questão, que é uma questão também importante, porque a balneabilidade das praias tem muito a ver com turismo de qualidade, com ecoturismo, então tem outras coisas que a gente pode também entrar nessa vertente, né? E aproveitando a tua presença aqui, que é um especialista na área, esses resíduos, tanto de plástico quanto de drogas, também prejudicam o ecossistema, o meio ambiente aquático, né? Vai ter peixe com mutação, vai ter um monte de coisas aqui que vão afetar a saúde das pessoas. Como o Escandon falou, ele já entrou na célula, na molécula, no DNA e tal, ele falou com muita propriedade, porque nós temos os mangues, nós temos os lodos, que são comida dos peixes, né? O mangue é um ecossistema quase perfeito, né? Perfeito, porque ali tem nutrientes, filtração, espécies que ali se habitam, alimentação para os peixes, peixes que vão depositar seus ovos lá. Então tem muita coisa ali dentro, né? E de repente, se estiver contaminado, nós podemos também, quando estiver ingerindo um peixe, ingerir metais pesados, ingerir, por exemplo, partículas, substâncias tóxicas que a pessoa não deseja, né? A pessoa é um atleta. Por exemplo, se eu for pegar um barco aqui e entrar por um braço de rio, aí de repente eu posso ser exposto a um determinado material que possa ser prejudicial à saúde? Mercúrio, por exemplo. Eu não sei se tem mercúrio, se o mercúrio está nessa filtração aí, né? Mas eu acredito que, por exemplo, você pode pegar um peixe que ele tem excesso de metais pesados, excesso de, por exemplo, substâncias. Aí você está comendo um peixe que ele tem dipirona, que ele tem cocaína, lógico em micropartículas, né? Mas até o próprio plástico, mesmo o Escandon falou com muita propriedade, ele mesmo quando ele fica no organismo, vamos supor, sem causar, assim, ele tem o plástico, ele é cancerígeno, né? Então, vamos supor... Vai fazer um mal para aquela pessoa. Se você ficar ingerindo todo dia plástico um pouquinho, aquilo não é bom para o organismo. Você não vai morrer se comer um plástico de uma jujuba, né? Um pouquinho. Mas aquilo tem substâncias tóxicas. E de repente o peixe pode comer aquilo, pode não fazer tanto mal como faz para uma tartaruga, tal, mas pode de uma certa maneira ficar eliminando íons tóxicos que quando a gente come, e se você comer toda hora esse mesmo peixe desse mesmo local, pode levar a alguns problemas futuros que você nem vai saber que é disso, né? Escandon, então o problema é mais complexo do que as pessoas imaginam, né? Tá vendo? O espectador está sendo premiado por informações que normalmente ele não vai ver nessas outras mídias. É o lado que ele tem que fazer uma reflexão, cada um de nós, e buscarmos evitar aumentar o que já temos. Então, ações, às vezes, pequenas podem parecer inexpressivas, mas elas ajudam o todo. Quanto mais informação nós possamos passar e aqueles que queiram receber essas informações, com certeza vão ter benefícios sociais
dos seus produtos, da sua imagem, da sua empresa e da própria sua família e seu bem-estar. Então, a informação é o maior poder de defesa que temos. É a informação. E a nossa proposta hoje aqui é contribuir com isso nas proporções minúsculas que a gente tem dentro do contexto grandioso. Não é? Mas esta é a proposta de nós estarmos aqui. Eu, quando fui convidado, eu fico não só entusiasmado, mas com estímulos àqueles que nos veem, que se aproximem com a gente. Nós estamos abertos. Eu, particularmente, eu dedico a minha vida a qualquer hora que tiver alguém que tenha interesse, estou à disposição dentro da entidade. Temos vários outros companheiros que podemos propagar essa ideia e essa mudança de comportamento. Perfeito. Olha só, nós estamos chegando no final do programa. O Danilo Pereira responde para o Filete aqui. Exatamente, Filete. A contaminação é oriunda do emissário submarino. Gente, infelizmente chegamos ao final do programa. Queria agradecer a Miguel Escandon, presidente da ONG Amigos da Água. Queria agradecer a Eduardo Filete, médico veterinário. Boa noite, boa tarde, boa madrugada para você, rapidinho. Eu queria dar uma lembrança, estamos próximos ao Natal. O Papai Noel diz assim, ho, ho, ho. Nós, Amigos da Água, falamos ho, 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 H2O. H2O, H2O, H2O. Então, muito obrigado, um abraço ao Écio Lescrec, ao Paulo Eduardo, ao Alcides Catarino, Dom Alcides Catarino. Alcides Catarino está vendo o programa. E tantos outros que eu queria falar tanto, mas não temos mais tempo. Aí vai ser o Amigos da Água Maguila, né? Um abraço. Filete, obrigado, querido. Obrigado, Escandon. Muito obrigado. Obrigado, Filete. Eu queria agradecer, muito obrigado. Manda um abraço para todas as pessoas que estão participando, para o pessoal do Corujão e o pessoal das 11 horas da noite também. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Muito obrigado a você, telespectadores. Amanhã não estarei aqui, mas eu faço 15 anos de casado. Minha mulher me atura há 15 anos. Muito obrigado, Maria Conceição Bela Brito. Te amo. 15 anos, fora os 5 de namoro, de noivado. Lá se vão 20 anos aturando essa pessoa aqui. Me fez um homem melhor, tenho certeza disso. Te amo, meu amor. Ação e reação. Ação e reação fica por aqui, mas nós voltamos na próxima edição. Tchau!